E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Will, cozinheiro e produtor aqui do canal do Mohamed. E chegamos ao fim da nossa temporada de pães, né? Se você acompanha a gente, você já sabe que a gente fez... Nem eu lembro mais. Nós já fizemos brioche, um pão caseiro fofinho, um pão de calabresa. E hoje vamos fazer um pão de batata recheado com catupiry. O nosso pão de batata a gente começa por onde? Pelas batatas, óbvio. Aqui eu tenho uma batata Asterix, que eu cozinho ela no vapor, mas pode ser cozida direto na água também. E pra fazer o nosso pão eu só vou peneirar ela. É como se fosse um purezinho, só que sem leite nem manteiga. Com uma peneira e o auxílio desse utensílio maravilhoso, que é a colher, eu vou passar essa batata. É importante que ela esteja um pouquinho quente ainda, porque se ela estiver muito gelada, você vai ter dificuldades na hora de fazer isso. E nessa hora uma peneira boa ajuda bastante, porque se for uma peneira mais ou menos, é capaz dela quebrar, porque o processo aqui é um pouquinho bruto. Já vai adicionando aí na lista. Comprar balança, peneira e um moedor de pimenta, se quiser ser um cozinheiro. E o melhor de passar na peneira é que ela fica bem lisinha a batata, ó. E assim você fica sem nenhum gruminho de batata no pão, que pode não ser tão legal assim. Prontinho, batata passada. Eu tô passada. E com a nossa batata agora bem espremidinha, a gente pode começar a receita do pão. E a primeira coisa que eu vou começar fazendo é ralar um pouquinho de noz moscada para temperar essa batata. Agora sim posso entrar com a farinha, o restante dos ingredientes secos. Aqui eu tenho sal, fermento e açúcar. E não precisa se preocupar porque, como sempre, os ingredientes vão estar aqui na descrição. É só assistir o vídeo, seguir a receita e depois anotar tudo certinho. Agora que eu joguei a farinha, eu misturo isso aqui tudo muito bem. Vai ficar tipo uma farofinha, sabe? Só para facilitar daqui a pouco o processo de adicionar os líquidos. Já fiz uma farofinha aqui, ó, com o meu purê de batata e a farinha. Posso entrar com os líquidos agora. Aqui eu tenho manteiga derretida, água e um ovo inteiro. Agora é só continuar misturando muito bem. E essa massa aqui, diferente das que a gente tem feito até agora aqui na série de panificação, você consegue ver que ela é um pouco mais pesada. Isso muito por conta da batata. Por mais que ela fique pesada, ela não fica dura, ela não é tão difícil de trabalhar. Ela continua bem macia, ó. Agora que eu já tenho essa bolota de massa aqui, eu posso deixar minha tigela de lado e trabalhar na superfície. E vamos sovando ela aqui. Você vê, ó, que ela nem gruda na bancada. Isso é porque ela é um pouco menos hidratada do que as massas anteriores. E a sova não tem muito segredo. Só o que você precisa fazer aqui, nesse primeiro momento, é garantir que tudo tá se misturando muito bem. Então você vem, pega a sua massa aqui, ó. A ponta dela você traz pra trás e pressiona sobre a própria massa. E você pode ficar fazendo isso, ou você pode vir, girar a massa e continuar esse mesmo movimento. O importante é você exercer bastante pressão aqui nela para que ela hidrate bem. E tá vendo que depois de um tempo ela começa a grudar assim na bancada? Tudo bem, é normal acontecer isso. Não significa que precisa de mais farinha. O que você precisa fazer aqui é raspar essa massa. Então você pode usar uma faca ou usar uma espátula, tipo essas de padeiro, para limpar a sua superfície. Pega esse dente, volta pra massa e continua trabalhando. Aqui a gente vai sovar por uns 2-3 minutos apenas, só para ela misturar bem. Isso é algo que a gente faz com todas as massas que a gente fez na mão até aqui, né? A gente evita trabalhar muito elas manualmente e faz com que elas desenvolvam glúten enquanto descansam. Por isso que tem um tempo de fermentação mais elevado. Quando a gente faz a massa na batedeira, a gente não precisa de tanto tempo de descanso assim. Resumindo, é isso. Ou você espera pro glúten desenvolver, ou você tem que trabalhar a massa. A diferença é que quando você desenvolve ele descansando, o pão acaba ficando um pouquinho mais fofinho e mais leve. Se você trabalha o glúten em excesso, ele fica muito forte e impede que o pão cresça. Aí ele acaba até ficando pesado e meio sequinho depois. Aqui, ó, o meu pão já tá bom. Sovo ele um pouquinho só pra misturar. Ele fica um pouquinho homogêneo, ó. Você vê que não tem pelota de farinha, de batata, nem nada. Mas ele não fica liso, porque a batata impede que o glúten já comece a se formar logo no começo. Então a gente vai precisar descansando essa massa e sovando ela conforme o tempo. Ou seja, como sempre, a gente volta ela pra tigela, cobre com um paninho molhado ou com uma tampa e deixa ela fermentar aqui. Essa massa vai ficar 45 minutos e depois a gente volta pra sovar ela. E enquanto isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar muito like nesse vídeo. 45 minutos depois, olha como cresceu a nossa massa. Nossa, tá morninha. Que gostoso. E nessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ela da tigela e sovar ela levemente, sem fazer muita força. Só pra dar uma misturada boa nela. Você percebe, ó, que a massa já começa a ficar mais lisa. Isso é sinal que ela já tá começando a desenvolver mais glúten. Sovou um pouquinho, modelou. Só voltar pra tigela e deixar aqui mais 45 minutos. Sempre tampada. 45 minutos depois, olha como a massa já cresceu bem. Você vê que além de ter crescido, ela ficou ainda mais lisa. E agora a gente vai repetir o mesmo processo anterior. A gente vai sovar ela aqui na nossa tábua. E eu sempre falo da gente deixar a massa fermentando e depois sovar ela e depois volta pra fermentar, todo esse processo, porque é muito importante que a massa fique lisa e o glúten se desenvolva bem. E essa vai ser a principal diferença entre um pão bem fofinho e um pão caseiro que fica muito pesado, sabe? É o tempo que você dá pro pão crescer.
E fica aí a dica, quanto mais paciência você tiver na hora de fazer o pão, mais recompensador vai ser no final. Aqui é a mesma coisa, sova bem de leve só pra tirar o ar, não precisa ficar amassando ela repetidamente e volta pra tigela. Só que dessa vez, ela vai ficar em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E essa fermentação final vai garantir que o pão fique ainda mais leve, como eu já tava dizendo. Agora é só esperar, com ele tampado pra variar, e voltar pra modelar ele. Depois da última fermentação, a nossa massa fica assim. Ó como ela cresce bem e fica bem lisinha. Agora eu posso virar ela aqui na minha superfície pra porcionar as bolinhas. Nessa etapa, a gente vai só tirar o ar dela aqui na sova. Então você vem bem delicadamente, pressiona ela sem fazer muita força, vira, repete esse processo. E já tá bom, não precisa ficar sovando muito a massa. Tá vendo? Ficam até umas bolinhas de ar restantes aqui, ó. Agora com a ajuda de um cortador ou de uma faca, a gente vai porcionar o nosso pão. Vou fazer umas bolinhas de 100 gramas cada uma. Eu corto aqui uma tira de massa e vou pesar ela. 100 gramas. Vou deixando elas aqui de cantinho. E vou porcionando o resto. E aqui o ideal é que você tente acertar o tamanho com mais precisão possível. Não ficar fazendo muitas bolinhas pequenas pra juntar numa única grande. Mas não tem problema se você acabar cortando e juntando uns pedaços com outros. Depois de alguns anos fazendo pão, todo dia a mesma receita, você consegue, nem precisar de uma balança, que não é o nosso caso aqui. Bolinhas pesadas, agora a gente vai bolhar elas. Você pega uma massa aqui, pressiona ela contra a bancada e fecha ela. A ideia é deixar uma superfície lisa assim pra fora. Aqui embaixo que ficam as dobras, ó. Aí você vem na palma da sua outra mão e vai girando ela pra fazer uma bolinha, como se estivesse brincando de massinha de modelar. E é muito simples, você vem aqui, pressiona a massa contra a tábua ou a bancada que você estiver trabalhando, fecha ela e a ideia é que essa superfície lisa fique pra fora. E é isso, vou fazer minhas bolinhas aqui e já volto pra gente continuar a receita. Com as bolinhas feitas, agora a gente vai deixar esse pão descansar mais uma vez. E é importante que você deixe uns 2 dedos assim de espaço entre cada um deles, porque durante a fermentação ele vai crescer. E se ficar muito juntinho pode ser que grude e vire um único pão só. E agora a gente cobre eles com pano úmido e deixa descansando por 30 minutinhos. E já volta para rechear eles. Já aproveita e me diz aí qual é o seu recheio favorito de pão de batata. O do Ribas eu sei que é catupiry. O meu eu só vou revelar lá no meu Instagram se você me seguir. Aqui, ó. Aqueles. Meia hora depois, ó como nossas bolinhas já cresceram. E agora é só rechear. Eu ponho ela aqui no cantinho da tábua, dou uma leve pressionada e venho com um rolo. Sem fazer muita força, só o peso do próprio rolo mesmo. E, como vocês podem ver, sem farinha na bancada. Com ela um pouquinho aberta assim, chegou a hora de colocar o catupiry. E com 2 colheres eu pego aqui o catupiry e ponho no meio do pãozinho. E se for um requeijão cremoso muito cremoso, que não fique assim durinho quando tá gelado, você provavelmente não vai conseguir rechear o seu pão. Porque você vai colocar aqui, ele vai começar a escorrer. Fora que quando você colocar ele no forno, ele vai ficar líquido e vazar todo do pão. Agora venho, pego aqui a massa e vamos fechando ela. Sem muita regra mesmo. O importante aqui, ó, é vedar bem, pra quando a gente assar não vazar nenhum catupiry. Fechou, a gente vem e faz igual a gente fez no passo anterior, faz a bolinha. E é importante vedar muito bem, porque senão na hora que você for assar ele, pode ser que vaze tudo no forno. Com o pãozinho pronto, a gente vem e coloca ele numa assadeira, sem untar, sem nada. E vou terminar de rechear os meus pães. Nossos pães prontos agora, é só cobrir com um paninho molhado e deixar eles fermentando mais 45 minutos antes de assar. Daí daqui a pouco a gente volta para passar egg wash neles. E depois de fermentar, agora sim pela última vez, olha como ficam os nossos pãezinhos. Você toca nele, você percebe que ele tá bem mais macio, bem mais delicado. E ele não chegou a dobrar de tamanho, porque ele tá bem recheado com requeijão, né? Mas ele cresceu consideravelmente bem. E antes de assar, a gente vai pincelar a gema de ovo nele. Eu tenho aqui uma gema, uma pitadinha de sal e uma colherzinha de sopa d'água. E eu misturo isso aqui. Quando você dilui a água e o sal assim na gema, ele acaba quebrando bem a gema e deixando ela mais líquida, o que facilita na hora de pincelar o pão. E também ele não vai pegar uma cor muito rápido, porque se você passar a gema sozinha, sem água, ele acaba durando muito rápido e às vezes seu pão pode ficar cru no meio. Ou você precisa assar numa temperatura muito baixa e o seu pão vai ficar pesado e seco porque ressecou muito. Então diluir a gema é um passo, eu diria, essencial. E agora é só pincelar o pão com bastante cuidado, porque é aquilo que eu sempre digo, quanto mais perto de assar você tá, mais carinho você tem que ter com o seu pão. Aí você vem pincelando ele bem, até nas bordinhas assim, ó, pra ter certeza que ele todo vai ficar bem douradinho, bonitão. E se não tiver pincel, vai com os dedos mesmo. E agora eles vão pro forno pré-aquecido a 200 graus até ficarem bem douradinhos, o que vai dar uns 20, 25 minutos. Pãezinhos prontos, mas a gente ainda não pode comer eles, porque eles estão muito quentes. E se você for tentar comer, você vai acabar se queimando com o catupiry que tá aqui dentro. E ele também vai estar com um aspecto meio de cru. Então a gente espera aqui uns 15 minutinhos e já pode comer.
Agora que eles descansaram, a gente consegue comer eles e dar uma olhada melhor. Olha só como eles ficam bem fofinhos e bem douradinhos. Ele fica super levinho na boca também. E o catupiry não tem nem o que dizer, né? Catupiry um pouquinho azedo, cremoso. Convido vocês a fazerem em casa. E acho que terminamos a temporada de pães com grande estilo, hein, Ribas? E fica aqui a pergunta pra vocês. Vocês querem mais um vídeo de pão? Que tal fazer uma pizza pão? Sabe aquela pizza do Pizza Hut que é bem autona, bem fofinha? Se vocês quiserem muito, deixarem aqui no comentário. Quem sabe a gente não faz. Um beijo e até a próxima.